Profunda essa. Estou morta. Preciso que Jesus me ressuscite o meu espírito. Mas é porque eu penso, né, sempre a música é uma oração cantada, né? E às vezes realmente assim, os sentimentos da gente, né, em relação a Deus, como que tá, né? A gente está se sentindo muito forte, né? Mas sempre tem, né? A gente fala assim, nossa, será que estou dando o meu melhor para Jesus, para Deus, né? Então essas músicas assim, colocar, então tipo, a gente vai revendo os nossos sentimentos, né? Eu preciso ressuscitar. Então você vai fazer uma oração, tá? Pra gente dar início. Elevemos nossos pensamentos a Deus, rogando assim o auxílio e amparo de nosso querido Pai, nosso Senhor Jesus. Rogando pela Santa Luz Divina, que a Santa Paz assim possa estabelecer aos nossos corações a paz do Espírito, fortalecendo a todos nós na fé cristã, no verdadeiro, conduzindo a todos nós nos horizontes da Santa Paz. Perdoe-nos, Senhor, pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, e ensinai-nos a compartilhar o teu perdão para com os nossos irmãos, com os nossos familiares e a todos aqueles ligados aos nossos pensamentos e aos nossos corações, fazendo de nós a lei de nossa eterna de luz, iluminando o caminho dos nossos irmãos, ainda estacionados na ignorância e na incompreensão, sob a luz do teu olhar, sob a luz do teu amor. Fazei de nós a luz do instrumento da vossa luz divina, fazei de nós o instrumento da vossa vontade. Concedei a todos nós o discernimento, a intuição necessária no cumprimento de vossas santas leis divinas. Que nada seja por mim senão pelo teu amor, que nada seja por mim senão pela tua vontade. Com a graça de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de agitar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Então, hoje, vai estar fazendo? O pai de terra, você viu? O sacrifício mais agradável a Deus.
sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar e ide antes de mais nada vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para oferecer vossa oferta. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensinou ao homem que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de sacrificar o seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso perdoar. E se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso tê-la corrigida. Então, só assim a oferenda será agradável, pois virá de coração puro e isento de qualquer mau pensamento. Ele explicou assim este ensinamento porque os judeus ofereciam sacrifícios de coisas materiais e suas palavras deviam estar de acordo com os costumes em vigor naquela época. Mas, como o cristão espiritualizou o sacrifício, não oferece mais dádivas materiais a Deus. Para ele, o ensinamento ganha mais força. Oferecendo sua alma a Deus, ela deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão, e só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina com estas palavras: deixai vosso donativo ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Você escuta, você fala para ela. Oi, vou acreditar. Boa. Não, tem que só. Tem que você tá. Como o Tito está falando, sacrifício, mas é verdadeiro sacrifício. Quer dizer, é um negócio difícil perdoar. Eu entendo assim, né? Como é difícil perdoar, né? Por isso que essa lição eu acho nota 10, porque é uma palavra-chave. Né? Então, aí eu gosto assim de. Acho que cada um tem uma perdição do perdão e eu assim. Procuro entender um pouquinho mais, então eu vou procurar na internet. Né? Tem pessoas que vêm aqui, ouvem todo mundo, que né, eu falo de um jeito, falo do outro, no mesmo, né, sobre perdão, e reflete, leva lá em casa, reflete, e né, tem suas verdades, não é? Eu procuro assim, pela internet, ver assim, frases, pensamentos de filósofos, né,
porque eu acho que assim, tem mais de 1000 anos, 2000 anos, né? Que nem Sócrates, eu sempre falo Sócrates porque ele, além de falar que é precursor, né, do cristianismo, do espiritismo, ele nasceu antes de Cristo, né? Então, quer dizer, são palavras que tem milênios, são palavras que vivem ainda hoje. Então, tem alguma coisa de sabedoria, com certeza, né? Então, eu procuro, assim, o significado dessas frases. Aí, de uma frase assim, de Sócrates, né? Como sempre, Sócrates falava assim que quem conhecer, só quem conhece o verdadeiro perdão é que pode julgar o seu próximo. Eu falei, puxa, peraí, não entendi mais nada. Porque ele falou assim, mas está julgando. Eu falei, eu aprendi, eu acho que a gente não deve julgar as pessoas. Não é? E está aqui, ele pergunta e fala que eu não julgo para não ser julgados. Eu fiquei confuso na hora. Mas Sócrates, peraí, tudo que Sócrates falou, eu acredito. Né? Aí, logo em seguida veio assim, mas espera aí, e Jesus? O que ele falou? Jesus falou, né, se a gente quer viver procurando uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida saudável, uma vida que nem como Cristo, né? Como Jesus Cristo, nosso mestre, então a gente tem que amar como Jesus amou, não é? Viver como Jesus viveu. Então, o que Jesus falava? Meu jugo é suave, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave, né? Mas, então, qual a relação entre as duas frases, né? Peraí, deve ter alguma coisa aí, né? Eu fiquei pensando e encontrei assim algumas coisas interessantes, né? Porque o julgar dele, se ele é suave, então ele não está julgando. Se ele perdoou antes, ele não está julgando, ele está entendendo as pessoas, ele está, né, aceitando como as pessoas são, não é? Estão amando do jeito que elas são, porque sabe a perfeição das pessoas, não é? Eu acredito, eu entendi assim, né? E por que é leve? Né? Leve porque se você não perdoar, a raiva, a mágoa que fica, é um fardo pesado demais para a gente carregar. Eu entendi assim, e realmente, se você não tem raiva, se não tem mágoa, a vida é mais fácil de ser vivida, sem dúvida. Então, o que assim, ficou para mim, assim, julgar as pessoas, né? A gente não consegue perdoar porque a gente toda hora a gente está julgando as pessoas. Não é? Eu acredito, e assim, coisas banais, né? Tipo, duas pessoas estão conversando, nossa, viu, o cara não usa cueca 2 dias, né? Ué, na verdade, você está julgando, né? Falta de higiene e tal, mas de uma certa forma você está julgando a pessoa, na verdade. Aí o que acontece? Pela lei da atração, que eu acredito também, vai vir o quê? Espíritos que vão concordar com você. É mesmo, né? Tá certo, por mais que ele fala assim que vire a cueca no outro dia, o meladinho vai manchar, né? Vai manchar a calça. Né? Sabe? Vamos falar isso, né? Quer dizer, o julgo final, o cara é porco, né? O cara é nojento. Acabou. Fica difícil de perdoar uma pessoa assim. Não é verdade? Então, desculpa o exemplo, mas, né? Quer cortar? Na verdade, foi muito assim, realmente assim, a gente vai aprofundando um pouco na lição, né? E a lição é essa: bem-aventurados os que são misericordiosos. Né? Então a gente está falando muito aqui sobre perdão,
sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Realmente, assim, todos nós, né, de alguma forma, a gente está aqui na Terra porque todos nós estamos reparando as nossas faltas, né? Todos nós aqui, de alguma forma, nos encontramos como devedores. Então, como na pergunta, assim, no livro dos Espíritos falam, né, na pergunta número 215, novamente, assim, nós estamos todos aqui exatamente pela, como se diz assim, familiaridade de pensamentos que nós cultivamos, né? Então, de alguma forma, enquanto nós estamos no meio, como nós estamos aqui, nós estamos partilhando das mesmas ideias, de alguma forma, dos mesmos interesses, né? Então, buscando o Evangelho, cada gente. Então, há algo em comum de nós, de alguma forma. Então, da mesma forma que nós estamos na Terra também, todo mundo, de alguma forma, acaba se tornando portador, sendo portador de sentimentos de orgulho, sentimentos de fidelidades também. Então, nós estamos aqui exatamente para reparar, né? Então, o que acontece assim, a gente analisa que não é fácil somente a gente buscar realmente esse perdão, né? Porque a gente já não é a primeira encarnação que nós estamos aqui. Mas se a gente for analisar, por exemplo, no fato assim, de que nós já estamos já várias reencarnações, buscando esse melhoramento, a expurgação das nossas faltas de alguma forma, a gente já vê que a gente também adotou muitos conceitos já mundanos também. E exatamente esse conceito mundano, né? Ou seja, esse conceito do mundo, é o que dificulta muitas vezes a nossa compreensão. Porque enquanto eu estou preso dentro de um padrão, um padrão de beleza, eu vivo com esse padrão de beleza, sofro por esse padrão de beleza de alguma forma. E de alguma forma tudo isso acaba me impedindo de encontrar minha própria essência. Não é verdade? Porque se a gente for analisar uma pessoa que chega ali na nossa frente, a gente vê muito isso. Às vezes como uma pessoa está vestida. É como um palestrante lá no Ceará, no Fortaleza, no Nordeste, ele foi ter algumas coisas dentro de uma loja e por ele estar de bermuda, chinelo, camiseta, ele entrou dentro de um museu de antiguidades, uma loja de antiguidades, e ele não foi bem recebido, não foi bem aceito ali dentro. Nem quiseram atendê-lo, com medo de que ele roubasse alguma coisa. Então ele, muito curioso com aquelas coisas ali, ele falou, tudo bem, já que não quer me aceitar, eu vou embora. Só que ele foi para a casa dele, trocou de roupa, tomou um banho, botou uma roupa bacana, e falou, eu gosto de ter um carro bom. Eu gosto de ter um carro bacana. Eu fui com o meu carro, parei na frente da loja, e fui lá perguntar o preço daquela vez o produto que eu queria. Só que nessa hora eu fui bem recebido. A própria dona veio me receber. Com todas as comodidades, com todas as facilidades. Procurou de alguma forma ser muito cordial. Então eu procurei, perguntei para ela, mas eu falei ao mesmo tempo para ela que quem era, quem eu era. Que eu estive ali há uma hora antes e nem sequer ela me atendeu. E por que ela estava me atendendo naquele momento? Por causa da minha roupa, por causa do meu carrinho bacana que está lá fora, parado? Então a gente vê que as pessoas muitas vezes acabam se deixando levar pela própria, enganando pela própria vaidade, de alguma forma. Porque que os olhos veem, muitas do coração sente, de alguma forma. Então quer dizer, se nós vamos carregando todo esse peso dentro de nós, todos esses conceitos do mundo, é mais difícil você perdoar uma pessoa. Se de alguma forma às vezes as pessoas trazem algum interesse, acaba facilitando. Às vezes a gente consegue perdoar um filho, um amigo, mas às vezes o desconhecido já é mais difícil, né? Então, analisando assim que o perdão, a gente fala tanto do perdão do Evangelho, mas por que esse perdão é tão importante na nossa vida? Qual o sentido realmente do perdão? Por que a gente não pode conviver com a mágoa, com o ressentimento? Né? Porque então, a lição de hoje é essa, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, para que de alguma forma a gente possa estar se elevando, é necessário que de alguma forma a gente se depure, né? Se a gente quer a pureza, a gente precisa de alguma forma se depurar. Eliminar ali, de alguma forma, as nossas infidelidades, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, para que a nossa consciência possa estar se expandindo, para que a gente possa estar avançando. Então, vou contar um caso aqui que aconteceu lá no Brasil. Teve uma moça que ela, de alguma forma assim, estava numa festa de carnaval mesmo, né? E ela conheceu um rapaz.
E ele era noivo, esse rapaz. E eles acabaram sentindo no olhar que tinha alguma coisa entre eles. Então, assim, não foi nem nada a ver. Ela está tentando lembrar se foi com a gente, não foi. Mas exatamente assim, então, o que acontece? Mas é carnaval. Então, o que acontece? Ele se aproximou dessa moça assim, de uma forma, e conseguiu tirar o contato dela, e como se diz assim, eles acabaram ficaram namorando aquele dia. E no dia, já no mesmo dia, à noite, eles marcaram um encontro e passaram pelos reencontros constantes. Ele terminou o noivado dele e continuou mantendo relacionamento com essa moça. Em pouco tempo ele já marcou uma data de casamento com ela, né? Assim, foi uma coisa muito breve, mas ela assim, nossa, a gente nem se conhece, como que a gente vai se casar? Falou, não importa, mas foi amor à primeira vista. E aí então eles casaram. Só que o que acontece? Na lua de mel, não houve mel. Tá? Por quê? Porque de alguma forma não aconteceu nada entre eles. E ele respeitou, ele a tratou carinhosamente. No segundo dia, no terceiro dia, eles voltaram da lua de mel e não tiveram nenhuma relação entre eles. Mas o amor que ele tinha por ela continuou da mesma forma, né? E ela não conseguia ter essa relação com ele, então ele dependia muito mais dela. Mas da mesma forma, o amor que ele tinha por ela, o carinho, continuou. E passou assim, então, a primeira semana, eles não conseguiram nada. Passaram a segunda semana, passaram-se o primeiro mês, nada. E mesmo assim, ele pacientemente foi esperando, aguardando esse momento, né? Então veio o primeiro semestre, o segundo semestre, passou-se o primeiro ano, e nada. Veja a paciência do homem. Não era qualquer um que dá conta de esperar isso. Então, para você ver. Só que esse tempo foi se alongando. E ela mesma já achava que isso não era uma coisa séria. Passou o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, ela falou, não dá mais. Então vamos fazer o seguinte. Ele era uma pessoa católica e de alguma forma ele não acreditava em vidas reencarnatórias, né? Uma boa pessoa, muito carinhoso, né? A esposa mesmo não sentia nada de se queixar dele. E de alguma forma, assim, o que aconteceu? Ela dentro do trabalho, frequentando a casa, conheceu um médico, de alguma forma, que poderia estar auxiliando ela. Então ele sugeriu que ela fizesse algumas terapias, né? E aí ela entrou dentro desse trabalho também. E só que o que acontece? O marido se opôs a essa condição, porque ela não fizesse essas terapias de alguma forma. Falou, mas qual o motivo que eu não devo fazer essa terapia? O médico falou que isso vai nos ajudar bastante. Você mesmo é católico e você tem medo do quê? Se você mesmo não acredita em vida reencarnatória, você está com medo de fazer uma regressão? Ele falou, não, você não deve fazer isso. Ela falou, não, mas eu preciso, eu vou fazer. E ela fez. Quando chegou um determinado dia da regressão, ela fez uma regressão, e o que acontece? Ela se viu numa situação lá atrás. E o que acontece? Ela era ainda uma criança, um bebê. E o pai havia abandonado a mãe. E a mãe, então, com aquela criança, né, consorciou-se com uma outra pessoa. E esse homem, padrasto, começou a descer essa criança de alguma forma, né, a manipular, exercer sobre ela ameaça e de alguma forma se abusava dessa criança, desse bebê. E essa criança foi crescendo. E eles começaram então de alguma forma, esse padrasto, né, dessa criança, começou a abusar sexualmente dessa criança. E aí o que acontece? Num dia, quando a menina tinha mais ou menos em torno de 9 anos, 11 anos, essa menina, num desespero, acabou morrendo, né, durante a consumação sexual. Essa menina morreu. Era uma menina muito pequenininha, fraquinha, não resistiu. E a família nem sequer desconfiou de nada, nem sequer descobriu o porquê. Só que esse homem passou a viver um sofrimento muito grande dentro dele,
com a culpa, né, que ele começou a trazer dentro, trouxe dentro dele um remorso muito grande. Então, de alguma forma, isso acabou acompanhando toda a vida dele. Aquilo que, de alguma forma, as pessoas não sabiam, a família não veio descobrir a causa da morte dessa criança, ele trouxe aquela consciência, né, aquela culpa na consciência. E passou a sofrer os seus dias dessa forma, né? Até chegar a um ponto, assim, de alguma forma, a pessoa acabou impedindo, né, a própria felicidade dela. Então, o que acontece? Nessa regressão, quando ela fez isso, é claro, isso o médico, para fazer essa terapia, foi todo um preparo. E de alguma forma aconselhou, né, então deu a orientação, essa base desse entendimento, para que ela não se revoltasse também, para que ela estivesse preparada para conhecer essa verdade lá atrás. E quando ela voltou para casa, o marido disse que estava na porta da casa esperando ela, um paciente andando para lá e para cá. E a primeira coisa que ele perguntou para ela foi assim: por acaso eu estava lá na sua vida passada? Ela falou: ah, mais ou menos. E aí, a segunda pergunta: eu por acaso eu te estrupei? Ela falou assim: estrupou. Mas por acaso eu te estrupei desde criança? Ela falou: exatamente como aconteceu. E aí ela não ficou em dúvida, porque ela falou assim: se eu estava lá e ele já estava sabendo, por que ele me fez essas perguntas? Então o médico explicava: a partir do momento que ela estava fazendo essa regressão, ela ao mesmo tempo ativou o estado psíquico dele, da consciência dele de alguma forma. Então, quer dizer, ele tinha realmente um amor muito grande por ela, mas exatamente pelo fato dele ser paciente, é que ele estava resgatando as faltas que ele, pela culpa que ele trouxe. Porque foi constatado que no mundo espiritual, no período de erraticidade, no período quando ele estava desencarnado, ele se arrependeu muito das faltas, ele sofreu muito pelo ato que ele cometeu, de alguma forma. Então ele pediu que ele, de alguma forma, ele pudesse retornar ao mundo, à Terra, para reparar essa falta que ele tinha, de alguma forma. E é por isso que ele sempre era paciente com ela, de alguma forma. E aí sucedeu-se, então, de alguma forma, essa necessidade, né? E ela então perdoou ele, e ele também, de alguma forma, continuou com o casamento, e amando ela dessa forma, mas de uma forma muito paciente. E toda essa paciência foi derivada exatamente pela culpa que ele trouxe, pelos sofrimentos que ele teve, de alguma forma. Então a gente vê assim, que às vezes para poder apagar um perdão, uma mágoa, um ódio, às vezes não é um dia, não é um mês, às vezes são várias reencarnações. No caso dela, ela conseguiu. Então, a partir do 4º ano, o que aconteceu? Eles conseguiram, então, se relacionar sexualmente. Tiveram a primeira lua de mel. E junto com essa lua de mel, aí veio os filhos que eles têm. Então, a gente vê aqui as coisas, tudo existe um porquê, né, de ser também. Existia também uma outra moça, né, que de alguma forma, assim, por exemplo, ela falava assim, e ela... Não sei se eu lembro bem desse caso, mas era mais ou menos isso. Esta moça, assim, ela também é um caso que aconteceu no Nordeste, né? Que essa moça, de alguma forma, ela era praticante da doutrina espírita, frequentava os centros, sabe? Mas ela tinha um hábito muito grande, assim, de ficar sempre indo nas igrejas durante... quando não havia nenhum culto, não havia reuniões, não havia as missas, né? Ela entrava na igreja e ficava cultuando a imagem de Cristo. E o que acontece? Ela, assim, de alguma forma, também adentrando uma terapia, né, que eles passavam, por exemplo, de regressões, ela sentiu, assim, que ela tinha uma fixação muito grande por aqueles filmes Ben-Hur, filmes antigos da época de Cristo, sabe? Principalmente filmes romanos. E isso ela assistia os filmes repetidamente, porque ela tinha realmente uma fascinação muito grande pelos filmes. E ela foi encontrar o porquê disso daí quando, de alguma forma, ela foi essas regressões. E ela se viu como um soldado. Numa época onde Jesus nasceu, naquela época lá, por exemplo, era que eles mandaram matar as crianças, por exemplo, né? Porque anunciavam, os magos anunciavam que vinha aquele rei, aquele que seria rei,
Então, como o caso ameaçava Herodes quando mata as crianças até 2 anos de idade. E ela era um desses soldados que matavam as crianças, né? E dentro disso, o que aconteceu? Ela encontrou uma senhora com 2 crianças. E essa senhora chorava, pedindo perdão, pedindo piedade para aquelas crianças, para que ela não matasse. E naquele momento ela sentiu assim, ele, o soldado, né, sentia assim, eu fui ensinado, educado a matar soldados, pessoas armadas. Eu estou matando crianças desarmadas. Então ele já trazia um sentimento de culpa dentro dele por estar fazendo aquilo. Mas até então, ele não tinha sentido nada matar aquelas outras crianças. Mas aquela, ele realmente havia sentido isso. Que ele não deveria fazer. Mas ele fala, eu devo obedecer ordens. A minha ordem é matar as crianças. E no entanto, então, ele acabou matando aquelas crianças no colo da mãe. E ele entrou no estado de perturbação depois disso daí. Ele foi dispensado do serviço, retornou a Roma. E esse soldado, então, viveu um estado de desequilíbrio muito grande, porque ele trazia essa culpa dentro dele por ter matado essas crianças. Ele não esquecia mais a afeição da mãe, aquela dor, né, daquela mãe sofrida. Então, o que acontece? Ele desencarna, ele tomou veneno e suicidou-se, esse soldado. E essa moça, então, retornando a ela, a esta vida atual, essa fascinação que ela tinha exatamente pelos filmes, exatamente porque os outros ocorridos aconteciam naquela época, né? E, no entanto, quando essa moça desencarnou, quando esse soldado se matou, suicidando, tomando veneno, ele viu uma multidão de pessoas e ele foi até essas pessoas, desencarnado, como espírito. Desencarnado, ele foi lá e viu. Ele viu um homem na cruz. Tinha 3, mas o do meio chamava a atenção dela. E esse soldado ficava olhando aqueles olhos. E ele era o Jesus, que ali concedia a ela perdão. E, no entanto, a própria consciência dizia, era este que você deveria matar, e não aquelas outras crianças que você matou. Esse era o homem que você procurava matar. Então, automaticamente ela reconhecia. Mas aquele olhar de Jesus era um olhar de alguma forma que trazia essa mansidão, esse perdão, né? Apaziguava aquelas dores que aquele soldado trazia. E nesse período, esse soldado, de alguma forma, ficou muito impressionado com isso. Então quer dizer que quando ela reencarnou, essa moça hoje, atualmente, ela tinha essa mania de ir para as igrejas e ficar cultuando as imagens de Cristo, porque era exatamente uma forma que ela buscou. Que ela encontrou uma outra vida também, quando ela estava desencarnada, vendo os olhos de Cristo. Era uma forma dela buscar essa aproximação, esse contato, né? Então quer dizer, uma sessão mediúnica, né, estava lá, e aí, naquele momento, assim, o doutrinador, conversando com ela falou assim, eu estou vendo uma moça, né, dentro de uma reunião mediúnica. E ela falava assim, se já que esse espírito está aqui, não, mas ele é um espírito que está me perseguindo muito, há muito tempo, e não sai perto de mim. E queria saber, né, se pode tirar, se afastar esse espírito de mim, porque está me causando muito mal. Então o doutrinador falou, bom, se esse espírito está aqui é porque ele teve a permissão de estar aqui agora, né, o espírito dessa mulher. Então quando conversou com essa própria moça, deu passagem para esse espírito de alguma forma. E conversando com esse espírito, que era o obsessor de alguma forma, ele então mencionou, ele matou os meus filhos. Mas era uma moça que estava ali sentada. Mas ela é uma mulher, ela é mulher agora. Mas anteriormente, ela era um soldado romano que matou os meus filhos. E eu vou me vingar. E daí então o treinador passou a conversar com aquele espírito. Você vê, já tinha passado 2000 anos. E até hoje aquele espírito não tinha se desprendido do ódio que ele teve daquele soldado. Que é aquela moça, de alguma forma, estava ali reparando também as suas formas. E ali é onde conversou, e é onde o perdão se desfez. Aquele obsessor então foi auxiliado, foi amparado. Então a gente vê assim, o sacrifício mais agradável a Deus, eu falo exatamente isso. Todos nós estamos aqui hoje para buscar de alguma forma a superação das nossas próprias faltas, das próprias culpas que muitas vezes nós temos, com todos nós. Então, o tempo todo a gente está vivenciando isso. Então, muitas vezes, o porquê do agora
É lá atrás que a gente vai estar. Né? É como ele fala, se você quiser saber o seu futuro, é só você estudar o presente. Né? Se você quer conhecer o teu passado, saiba do teu presente que você vai ver o que você foi atrás. Porque o que a gente viveu lá atrás, a gente está reparando agora. O que nós fizemos agora é o que a gente vai ver lá na frente. É o que semeamos de alguma forma. Né? Então o perdão é isso. Enquanto a gente vive, porque na semana passada nós colocamos aqui essas linhas de vibração. Né? Enquanto a gente mergulha nessa vibração aqui, vou colocar de novo. Vamos supor aqui que a gente coloca aqui uma faixa vibratória, por exemplo. A gente vai colocar uma vibração baixa, vamos supor. Quando a gente fica nervoso, quando a gente fica irritado, quando a gente fica de alguma forma assim, se deixa, fica muito vulnerável às nossas vibrações de nervosismo, a gente de alguma forma fica numa vibração baixa. E essa vibração, de alguma forma, traz um desconforto a todos nós. Então a gente está aqui agora, de alguma forma. Os nossos pensamentos eles são voltados ao outro lado. Então a gente consegue se sentir melhor, se sentir bem-estar, porque a gente se desliga da raiva, do ódio, da mágoa, dos sentimentos, né? Então, enquanto a gente está numa vibração baixa aqui, por exemplo, às vezes acontece até mesmo, né? Se a pessoa, por exemplo, manifestou a mediunidade dela, e ela vive um padrão vibratório muito baixo. A mediunidade vai atrapalhar a pessoa, porque a mediunidade é só uma faculdade. Vai permitir que os olhos, o sexto sentido dela, possam estar se abrindo, estar se expandindo. Se a pessoa vive numa vibração baixa, o que ela vai perceber aqui do lado é tudo aquilo que está ligado a ela. Então, é como se, por exemplo, se a gente não enxergasse nada e de repente a gente fosse, por exemplo, no meio de uma guerra, a gente vai fazer disciplina. Então é mais ou menos aqui, quando a gente está nessa faixa vibratória baixa, né, e o nosso sentido se abre de alguma forma, a gente acaba ficando muita coisa negativa, percebendo, sentindo, vibrando. Mas quando a gente eleva a nossa vibração para o alto, através de oração, com os pensamentos, boas atitudes, os atos de caridade, nossa vibração se eleva, a mediunidade também permite canalizar com os bons pensamentos, com aqueles que vibram também nessa parte. Então, na verdade, a faculdade da mediunidade, ela só vem a nos proporcionar uma forma de educação. Então a gente fala assim sobre esse perdão, na verdade, que para muitas vezes, como a gente tem o hábito, por exemplo, de quando fazemos as coisas erradas de alguma forma, buscar o sofrimento acaba se tornando útil a todos nós. Pelo fato de muitas vezes nós necessitarmos assim do perdão. Não que nós precisamos sofrer para poder ser perdoado, porque é um perdão de cada um de nós. Mas muitas vezes só se permite quando acaba se punindo. Né? E a gente só se pune exatamente pelo fato do julgamento que nós fazemos dos nossos atos. Né? Porque às vezes a gente acha que é certo ou acha que é errado. E para mim ser perdoado eu tenho que passar por isso. Para mim viver bem eu tenho que fazer isso. Então a gente sempre vem colocando alguma coisa. E na verdade, como Jesus Cristo mesmo diz, faz o que colocou, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Meu jugo é leve, porque Jesus aquilo de alguma forma está aqui simplesmente para servir. O único jugo de Jesus era o amor ao próximo, viver esse amor incondicional. Né? O fardo que carregamos nas nossas costas somos nós que colocamos. Por que sofremos pela beleza? Porque nós criamos um padrão de beleza. Mas para o Espírito existir isso, não existe. Então, quer dizer, não existe peso, não existe fardo a ser carregado. Mas os pesos que nós colocamos é porque nós, de alguma forma, criamos para todos nós. Tá. Então, depois que eu devo. Entendeu? Então a pergunta vai continuar. A pergunta vai continuar. Eu vou continuar dando oportunidades para vocês comentarem.
aqui pensando, né? Aqui fala, quando você for ao templo ou à igreja, ou você for ofertar suas oferendas, né? Vamos deixar as malas do lado de fora. Então, com a história que ele contou, desse rapaz, desse casal, né? Que teve toda essa paciência com essa moça no casamento, né? Esperando a lua de mel e tudo. E a gente vê assim que, às vezes, se a gente tomar isso ao pé da letra, muitas das pessoas falam assim, nossa, se isso está escrito aqui dessa forma, não dá para mim ir na igreja, porque ainda não consigo perdoar. Ainda tem mágoa, não dá para mim entrar num lugar onde, né, as pessoas falam de Deus ali, sendo que ele está falando, como que eu vou lá? Como que eu vou deixar do lado de fora as minhas mágoas, os meus sentimentos? Porque ainda não dá. Ainda é difícil para todos nós. Todos nós trazemos. Então, eu entendo que não seria ainda aqui, mas seria no mundo espiritual. A nossa casa verdadeira é lá, né? Então, acredito que aqui é só o processo para a gente estar trabalhando, né? Então, essa casa, esse templo não seria alguma coisa material, algum templo, uma casa aqui, uma igreja, né, na terra. Mas eu acredito que seja lá, porque não dá para a gente chegar lá e atravessar para o outro lado com essas mágoas, com essas dores, né, com ódio. Então, ainda vai levar muito tempo para a gente digerir tudo isso. Lógico que depende de cada pessoa, depende de cada um tempo. Mas para você ver, diante dessas histórias, 2000 anos. 2000 anos é muito ano, né? Para uma pessoa que está ali sofrendo. Aí ele falou assim, que a gente fala, quando tem aqueles espíritos que se aproximam de nós e com a ligação de sentimentos de raiva e de ódio, nós colocamos espíritos obsessores, ruins, são maus. Mas veja, como que a gente pode dizer que é um espírito obsessor? Essa mãe que ela carregou para o outro lado essa dor, essa tristeza de ter o filho morto ali. Ela não compreendia aquela situação, né? Os olhos dela pediam misericórdia, não mate meu filho. Então, matou, não teve jeito. Ele carregou a culpa e ela carregou a dor da perda do filho, né? Então, os dois sofreram. Os dois estavam vivendo em sofrimento. Só que essa mãe, por outro lado, ela carregou essa dor por 2000 anos. E aquilo ali, ela estava ali do lado dele. Então, um espírito obsessor, por quê? Porque ela simplesmente, na consciência dela, ela só queria justiça. Né? Ela não se sentia como um espírito... Só vou completar aqui, que eu esqueci de detalhe importante. Aqui não pode ficar. É que quando esse espírito, por exemplo, assim, estava ali presente, e essa mãe, por exemplo, que tinha perdido os filhos em Roma, por exemplo, ela estava ali na reunião, por exemplo, querendo se vingar da moça, e o doutrinador conversando com ela, e ela falou, é porque ele matou os meus filhos. Mas já se passaram muito tempo, né? Então, revivendo com aquela mágoa, aquele ódio, será que isso estava te beneficiando de alguma forma? Então, aquela mãe, a partir do momento que ela se perdoou, permitiu se perdoar, veio ao encontro dela os dois filhos que haviam sido mortos. Os próprios filhos vieram receber ela. Mãe, desprenda desse ódio, nós estamos aqui, nós estamos bem. E foi daí então que a mãe caiu em lágrimas, porque há 2000 anos a mãe esperava vingança dos filhos, mas os filhos não haviam morrido, os filhos estavam ali. Assim como os espíritos também estavam ali auxiliando. E foi os próprios filhos que auxiliaram aquela mãe naquele momento. E é onde o perdão se desfez. Então, para que a gente possa, de alguma forma, superar a mágoa, a gente morre, é necessário que o perdão suceda, para que as portas voltem sempre. Precisou acontecer, precisou ali, os filhos estarem vindo, né? Eu estava imaginando isso. Porque a gente só perdoa depois que a gente compreende a situação. Talvez aqui você fale assim, não deixa, tá bom, tudo bem. Mas se você não compreendeu, não adianta. Não compreende, não adianta. Ela precisou ver os filhos.
né? Ela precisou sentir. Somente um espírito já elevado, depurado do seu sentimento de ódio, de mágoa, é que tipo assim, não, Jesus Cristo, simplesmente ele não sentia, ele compreendia o tempo todo, por isso que ele não precisava perdoar, porque tudo ele compreendia porque os soldados estavam chicoteando ele compreendia tudo, ele sentia as dores, sofria, doeu na carne, mas ele compreendia. Nós compreendemos? A gente compreende? A gente consegue compreender quando a pessoa pisa no nosso carro? Na maioria das vezes, a primeira coisa é injustiça. Injustiça. Entendo que a pessoa não entende, mas pelo menos o respeito ela deveria ter. Compreendo que ela não compreende, mas também não precisava agir dessa forma. Então, quer dizer, se a gente compreende que ela não compreende, ela está agindo da forma como ela sabe agir. Mas, gente, sabe aquela coisa instantânea? Pisou no teu carro, cutucou na tua ferida, pá, não tem como. Espiou, ele sai, às vezes você nem sabe, mas começa a sair. Depois você vê aquele porco espinho, né? A gente vê, nossa, mas tinha até aqui também. Não esperava, porque a gente não se conhece. Como 2000 anos atrás, gente, quantas ela ainda ficou ali como espírito, não reencarnou, porque teve aquela mágoa. E agora, como ela compreendeu, não entendeu, então agora ela viria com a oportunidade, né? Mas, quantos anos? Quantas encarnações essa outra pessoa que seria, né? O soldado, ele não viveu. E essa pessoa ali do lado dele. Então, quantos nós não temos aqui do nosso lado também? Né? Como que a gente pode dizer que a gente não pode ter sido um daqueles soldados? Né? A gente não pode ter sido um daqueles lá que fomos lá. O Judas poderia estar aqui no meio de nós. A gente não sabe. Né? A gente não sabe, não conhece. Mas, sempre a posição de vítima é o que realmente vem primeiro na nossa consciência. Quando a gente se sente atingido por alguma coisa. Quando a gente sofre. Não tem como. Né? Por quê? Pela nossa imperfeição, pelas nossas inferioridades. Então, ele falando, eu fiquei pensando mesmo, né? Muitas vezes, assim, quando a gente se dá a oportunidade de abrir o coração verdadeiramente para Deus e falar assim, eu quero perdoar. Não consigo, mas eu quero. Eu sinto essa necessidade porque está sendo um veneno dentro de mim. Então, quer dizer, eu não consigo, mas eu quero. Quando você tem esse sentimento dentro de você do querer, eu acredito que os nossos anjos protetores, né, a espiritualidade, ela trabalha para aquilo. Eles vão trabalhar para isso, porque para Deus o que importa é isso, que você tome atitude e que você faça o seu melhor. Mas para isso a gente precisa querer. Sabe, a gente tá com ódio, fala assim, mas eu quero continuar com esse ódio. Eu quero continuar tendo raiva dela. Eu não quero que isso se desfaça. Gente, então não tem como. Então, você não tem como a gente querer falar nada, fazer nada, porque ela quer continuar com aquilo. Mas eu acho que ódio, raiva, esse sentimento é uma coisa tão doída dentro da gente que, como que fala? É um veneno que a gente toma e quer que o outro morra. E como que a gente convive com isso? São muitas dores, é sempre atraindo as coisas negativas, como fala a lei da reação, né? Da ação e reação, tudo isso. Tudo isso a gente já tem consciência, a gente estuda isso aqui todo domingo, sempre fala disso, mas assim, a gente fala, nossa, tem que perdoar, a gente vai lá, né, estuda, na Bíblia fala que tem que perdoar, tá. Amado, cada um que está sentindo, cada um que sabe da sua. Mas você quer? Tem que fazer uma coisa, mas você quer? Eu quero, será? Lá está escrito que seria bom. Porque isso vai te trazer coisas boas. Mas você quer perdoar aquele passado? Você quer perdoar a tua mãe? Você quer perdoar aquela pessoa lá? Você quer? Tem que ter querido. Tem que ter a vontade. Não quer dizer que você tem que. Primeiro você tem que ter a vontade. É aquela coisa assim,
sinto que isso está me fazendo mal, mas eu não consigo sozinho. Então o que acontece? A espiritualidade está aí, os nossos anjos, nossos protetores estão aqui justamente para isso. Deus não largou a gente assim, ó, vai lá e acontece isso, acontece aquilo, e agora você se vira. Você se vira. Né? Não, é que a gente sempre, muitas vezes a gente esquece dos nossos anjos protetores. Nós esquecemos que a gente está aqui, mas a gente está sendo auxiliado muito, não é pouco. Né? Mas às vezes a gente fala mais dos obsessores de uma forma para justificar os nossos erros, né? do que falar dos nossos anjos protetores. Se a gente lembrasse mais dos anjos protetores, que nós estamos passando pelas dificuldades, mas nós temos os nossos protetores, isso faz com que a gente tenha mais força para vencer isso. Porque se a gente fica pensando, mas porque são os meus obsessores, porque eu fiz isso na vida passada. Sim, nós fizemos, nós temos, mas nós não estamos sozinhos. Temos tudo isso, mas nós não estamos sozinhos. Todos nós temos eles do nosso lado, auxiliando, ensinando. Então, é aquilo, tá lá, né? Tô lá, magoada, chateada. Olha, eu tô muito fora da vida, eu tô chateada, essa dor tá me consumindo aqui dentro. Eu não aguento mais. Deus, eu quero perdoar, eu quero estar bem, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Então o que acontece? Eles vão trabalhar a nossa vida, fazendo com que a situação aconteça, para que a gente compreenda aquela situação, aquela dor, aquele sentimento. Por quê? Porque já partiu de você ter a vontade. Então só precisa um passo, é você não querer mais esse sentimento dentro de você. Então eles vão, para ver que passado todo esse tempo, essa moça ela foi lá nesse centro, ou são pessoas que vão numa igreja. Nas igrejas também tem revelações, né? Eles falam que é o dom da profecia. Né? São profetas, então olha, tal pessoa tem o dom da profecia, ela vai lá, faz uma oração para você e ela começa a falar orando, né? Com a mão na sua cabeça, fala, olha, está acontecendo isso na sua vida e tal, e fala. Eu acredito que são anjos bons que estão ali, dependendo do que a pessoa está falando, né? Mas em todo lugar tem essas pessoas que são usadas, quando elas se permitem ser usadas para o bem, são usadas. Então, quer dizer, não é só dentro de um centro espírita ou de lugares que as pessoas acreditam em reencarnação, né? Mas é aquilo que vem assim para mim, dentro do nosso coração, a primeira coisa que tem que ter é a vontade, é o querer. Porque independente do lugar que você esteja, você vai receber, né, um sinal, você vai receber uma orientação e eles vão fazer com que aquele enrolado da tua vida que trouxe toda aquela mágoa, vá desenrolando. Porque a primeira coisa você quer, e aí quando eles vão colocando as coisas, ou as coisas já estão acontecendo, mas a gente não está vendo porque o nosso olho está tampado com aquela lente de tanta raiva, de tanta mágoa, aí é como se você fala, agora eu quero, eu não aguento mais. Aí como se eles limpassem essa lente e eu olhasse para vocês e falasse, nossa, está acontecendo já está acontecendo, eu é que não estava enxergando. Olha o que aconteceu com a pessoa. Olha aquilo, nossa e tal. Às vezes uma pessoa fez uma coisa pra você e você guardou. Aí você nunca mais teve notícia daquela pessoa. De repente você encontra com uma amiga e fala assim, nossa, não sei o que lá. Ah, porque eu conheço fulano. Você conhece? Nossa, e a pessoa tá passando uma vida tão difícil. Nossa, tá acontecendo isso na vida dela. Perdeu o filho, não sei o que, não sei o que. Aí você fala, nossa, o que ela fez comigo, tá pagando tudo. Tá pagando tudo que ela fez comigo. E parece que de alguma forma isso alivia um pouco a nossa dor, porque parece que ela está pagando. Só que não adianta, ela pode estar pagando o que for, se não tiver dentro de nós o entendimento daquela situação, não adianta. Como fala, né, uma pessoa estava falando que estava vendo na revista e
que as pessoas que muitas vezes têm os filhos assassinados ou que têm algum tipo de crime na história da sua família, e essa pessoa depois, aquela pessoa que fez o mal, ela é julgada, ela é condenada, ela é presa, né? Fala assim, não, foi feito justiça. Aí vão fazer o estudo para saber se aquela pessoa agora ela está bem, por ter achado o assassino do filho dela e agora, né, a justiça foi feita. A justiça humana foi feita. Agora ele está lá na prisão, está pagando. Pronto, né? Matou, está lá pagando e agora? Então agora com a senhora está tudo bem? Agora a senhora se sente bem por isso? A mágoa continua do mesmo jeito. O ódio continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Não mudou. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, quando eu ver que a justiça foi feita, aí sim eu morro em paz. Será que morre mesmo? Né? Então, quer dizer, não é a mudança de fora, não é o que as pessoas estão fazendo fora, mas é como a gente está lidando com a situação aqui dentro. Aí fala assim, não, mas ele já foi preso. Sim, mas a dor da perda do meu filho ainda continua aqui. Não tem como. Então ele pode ter sido preso, mas eu continuo com a dor. E como que vai fazer para tirar essa dor? Então não tem... Muitas vezes nós, seres humanos, só podemos o quê? Orar e pedir para que os anjos protetores ajudem, auxiliem, porque só a espiritualidade maior, né, que pode estar ali intervindo por essa situação, porque são dores que muitas vezes nós não passamos. Eu só vou compreender a dor de uma mãe que perdeu o filho o dia que eu perder, se um dia eu perder minha filha, o dia que isso acontecer. Porque até então eu posso consolar. Nossa, eu imagino como seja a sua dor, mas eu não estou vivendo a situação dela. Se fosse comigo, eu agiria assim, se fosse, mas até então você viveu, até então você sofreu, né? Então, muitas vezes tem pessoas que passam por situações que nós julgamos, falam, mas isso daí é tão pequeno, boa, não sofre por isso não, mas para ela é grande, para essa pessoa que está passando, aquilo é grande, porque se não fosse, ela não estaria sofrendo. Né? E nós passamos por situações assim, às vezes são coisas pequenas que acontecem e as pessoas falam pra gente, não, mas fica assim, mas naquele momento a minha incompreensão ela é tão grande que pode falar, pode ler o evangelho, pode tudo, mas a mágoa está ali, meus ouvidos estão fechados, meus olhos não querem ver e pronto. Então depende do que? Da tua vontade. Daquele momento que doeu, aí você cansou. Aí quando você cansa de sofrer, aí é a hora que eles falam, ai, você cansou, mas olha, todo o tempo eu estive aqui do teu lado. Todo o tempo eu estive aqui, só esperando você falar, não quero mais, eu quero sentir diferente. Como que será que deve se sentir diferente diante das dificuldades? Né? Só vivendo, não tem receita, só vivenciando. Então, quando a gente for para o lado de lá, então a gente, vamos deixar já aqui, né? Tudo resolvido aqui. Eu acredito que essa igreja, esse tempo, seja lá. Vamos tentar resolver aqui. Mas talvez ainda não vai conseguir resolver aqui. Então vamos tentar, pelo menos, nos esforçar para ter a força de pedir para Ele nos ajudar. Né? E assim as coisas vão acontecendo. Eu fico pensando que é tanto ter uma receita. Assim, olha, você bebe um copo de água, põe um pouquinho de açúcar, faz assim, põe um pouquinho de canela e a sua mágoa desaparece. Eu queria ter uma receita assim para passar para vocês e para mim mesma. Mas a gente não tem. A receita é única, é universal. É aquela receita que depende de cada um e Deus ele está com cada um. Então, independente de religião, independente de cor, de raça, de qualquer coisa, todos nós somos seres humanos. Nós vivemos no universo e nosso sentimento está ligado, assim, estamos ligados todos nós. Somos uma só carne para Deus. E Ele trata do sentimento, do problema de cada um com fidelidade. Olha, gente, de verdade, quando essa música tocou, ressuscita-me, é porque eu vejo assim,
Deus, do mesmo jeito que Ele ama um, Ele ama dois, Ele ama três, Ele não faz distinção, não existe isso. Então imagina você sendo amado por uma pessoa, você se sentir amada, querida, e ainda saber que essa pessoa tem um amor tão grande que da mesma forma que ela me ama, ela ama a Maria, ela ama a Samanta, cada um. E você vê assim, é como se você começasse a sentir um pouquinho desse amor e falar, nossa, como que eu sou pequena, como que eu sou pequena. Porque até entre as minhas filhas tem uma diferença, não quer dizer que eu amo um pouco mais, mas parece que uma tem um pouco mais de afinidade do que com a outra, existe, né, isso daí. E ele não, para ele é tudo igual. Então, você imaginar assim, que tem um pai que zela, ele cuida de você. Você está com mágoa, você está com ódio, você está com raiva, tá bom. Vamos tratar isso daí. Mas olha, tem uma pessoa que te ama e quer te ajudar. Sabe, a gente nunca está sozinho. Então, venho pensando assim, que vamos tentar lembrar mais dos nossos anjos protetores. Tá difícil? Ah não, certo, o obsessor está aqui, mas ele também está sem trabalho. Ô meu anjo, me ajuda, porque me ajudando ele também vai ser ajudado, né? É automático. Então, tá com ódio, tá com raiva, me ajuda, me ajuda. A gente pede socorro, pede socorro, né? Tá com socorro, para Deus. E aí as coisas começam a acontecer. Mas se a gente se apega a isso e quer ficar, é jogo também. Não vamos acusar, não vamos julgar, porque é o tempo de cada um, né? Então não tem muito o que falar, a não ser que é isso mesmo, é voltar para dentro da gente mesmo. É uma coisa repetitiva, mas não tem essa outra receita como eu gostaria, né, de ter. Que um anjinho falasse assim pra mim, fala assim, né? Dá um suquinho de canela que acalma assim, mas sim, pra tirar a raiva, né? Às vezes vem uma pessoa e fala assim, tô ódio tá me consumindo, e nessa hora eu queria ter esse remedinho pra, sabe? Ai meu Deus, aí eu tenho a água fluidificada, né, pra poder a pessoa estar acalmando, mas só depende dela, né? E às vezes a gente sofre, antes eu sofria 100%, hoje eu sofro um pouco menos. Mas assim, de você ver as dores da pessoa e às vezes você tá doendo tanto, você quer tirar aquela dor dela. E a gente fala, mas nem Jesus consegue não. Nem ele vai lá e tira, porque ele sabe que aquilo é o remédio. Então ele sabe, ele fala, não é para tirar, é o remédio. Esse é o remédio. Mas, Senhor, tá muito doído aquele remédio. Mas tá doído porque ela não quer tomar o amargo, ela quer tomar o doce. No momento agora tem que ser o amargo. Aí vai diminuindo. Vai ficando cada vez mais doce. A partir do momento que ela começa a entender, aí vai começando a ficar menos amargo. Aí ela toma, nossa, agora tá doce. Então depende dela, não adianta ter uma, você não vai salvar o mundo. É verdade, Jesus, o Senhor pôs lá, né, crucificado, e não salvou por nós, e a gente ainda não reconhece isso. Então quem que é? Então, mas o que é? Isso é orgulho. Isso é orgulho. Porque você quer ajudar outra pessoa de qualquer forma, dói dentro de mim de ver outra pessoa sofrer. Então, quer dizer, é o orgulho meu. Às vezes você fala, porque tu é boazinha. Não, é orgulho que ela carrega. Por quê? Porque ela não consegue ver a outra pessoa sofrendo e entendendo que ela precisa passar por aquilo. Ela quer tirar a dor da pessoa. Sabe? Então, quer dizer, a gente pensa que é porque você é boa, se teu coração é bom, é compaixão. Muitas vezes é orgulho. Né? Muitas vezes, mas assim, eu falo de mim. Por quê? Porque a gente precisa aceitar, né? Talvez naquela hora parece que se você não tiver alguma coisa ali para a pessoa, é como se você fosse ruim, como se você fosse imprestável. O que você está fazendo aqui que não pode ajudar, que não pode fazer nada para a pessoa, né? Então, não, você pode fazer uma oração, você pode escutar e tentar compreender, né? E mostrar para ela que todo mundo passa, mas isso daí serve de aprendizado. Mas só que no momento da dor, às vezes isso não resolve, né? A gente escuta, mas não resolveu o meu problema. E aí é o tempo passa e as coisas vão acalmando e vai mudando. É só assim que eu vejo
que a gente tem que ter essa paciência com a gente mesma. A gente precisa dessa calma para com a gente mesma. Né? Tenha paciência. Eu tô ótima, mas eu vou ter paciência que uma hora isso vai passar, eu vou conseguir. E não se culpar. Sentimento de culpa jamais, porque somos seres humanos. Né? É isso, gente. Tem alguém que quer comentar alguma coisa, falar? Está com os alunos brilhando? Sim. Não? Cris, comentar alguma coisa? Maria? Rachel? Mas isso é o estado, né? Você, assim, uma das condições para você tentar perdoar, exatamente se você estiver com raiva, mágoa, é difícil. Então você vem lá o estado vibracional da pessoa. Não tem como, você tem que estar nessa sintonia do bem, da caridade. O perdão se encontra aí na caridade. É ser indulgente, quer dizer, você perdoar as pessoas e você mesmo. Não é? Então esse estado de vibracional é rádio, é como se fosse rádio mesmo. Gente. Você está nessa sintonia, senão não vai acontecer nada. Se você quer você quer ouvir uma música agradável em tal canal, você tem que sintonizar esse canal, não é? Se você gosta da FM América lá, você tem que sintonizar. Se você não sintonizar, você não vai ouvir as músicas dessa rádio. É a mesma coisa, a gente tem esse canal, a gente tem essa antena. Então a gente consegue mudar desse estado vibracional. Isso aqui, acho que assim, de agora para frente, a gente já tem um certo entendimento, quer dizer, pelo menos para mim, fica difícil não falar mais de vibrações, sabe? Que a gente tem antena mesmo, senão fica difícil. Para mim, né, é uma coisa tão já natural. Fica mais fácil, para mim a compreensão também. Porque a gente não consegue terminar. Porque enquanto você estiver com raiva, essa barra, você também é baixa, não tem como. Né? Agora, não cabe a mim falar que não está de sintonia. Não, isso aí é só cada um que vai sintonizar. Não tem como eu sintonizar para você. Né? Você pensa desse jeito sempre. E isso para sintonizar é através da caridade, através do bem. Não tem como você pensar no mal, se suas intenções foram maléficas ou, sabe, segundas intenções, que não vai acontecer, jamais. É muito difícil. É simples, é difícil ao mesmo tempo, né? Eu acredito nisso e é isso que eu venho estudando e todo onde você vai estudar, seja no Espiritismo, sobre filosofia, sabe? PNL, que são programas assim, que eles dão assim, em grandes empresas, as pessoas falam, cai sempre nessas mesmas coisas, sabe? Sempre acabar em Jesus Cristo, Mestre Jesus, no amor de Jesus, entendeu? Agora, por que disso tudo, né? Se eu ver só pela visão espírita, fica talvez bem difícil. Mas para mim, a gente bota razão, as coisas vão, sabe, encaixando, tudo vai encaixando, tudo. Então, puxa, só pode ser esse. O amor é isso. Então é uma conquista mesmo, você tem que ir atrás. Ela não acontece ao acaso, nada acontece ao acaso. Assim, a gente se reunindo, assim, estudando, né, o Evangelho, estudando o Espiritismo, aí veio assim, porque a gente se perde muito só essa vida, né? Então, eu acho que com esse estudo veio assim, ampliar a visão da gente, né? Porque aí a gente vai visualizar uma vida passada, a nossa vida de hoje, uma vida futura, né? Porque realmente, se a gente fica só preso assim, a essa existência, né, como única, fica muito difícil assim, a gente entender as coisas, entender o porquê, né? De tanta coisa que acontece assim na nossa vida. Eu acho que a gente se sente meio perdido com essas dificuldades do perdão, né, da compreensão. Mas, assim, quando a gente tem essa compreensão, né, de que não é só essa vida, que a gente passou por várias vidas, né, que a coisa é bem mais ampla, né, então a gente consegue assim ter
uma compreensão melhor das coisas, né? A gente vai buscar assim, o porquê dos nossos sofrimentos. E eu acho que aí facilita assim, mais, né? Assim, a gente perdoar. Tá certo que, assim, vivendo, né? Na hora, a experiência, assim, é muito terrível. Às vezes a gente pensa, não vai ter saída, não vai ter como. Mas, como assim até ele me falou, que Deus, os nossos amigos, né, espirituais, nossos mentores que querem bem, de uma certa forma, assim, vão encaminhar a gente, né? Vão encaminhar, conduzir, por mais descrente, por mais, assim, fora de religião que a pessoa seja, por mais materialista que ela for, de uma certa forma ela vai ser encaminhada para o caminho do bem, para o perdão, né? Assim, então, para mim, assim, toda vez que venho, estudo, né, começo a refletir nas coisas, né, a procurar trabalhar comigo, porque é isso que o Evangelho vem ensinar pra gente, que cada um tem que fazer o seu trabalho, a sua parte, né, porque não adianta a gente ficar de braço cruzado, não mexer nada, as nossas atitudes continuam as mesmas, esperando as coisas caírem do céu. A gente tem que trabalhar isso aí dentro da gente, porque, né, de certa forma isso vai melhorar. Eu falo assim também por experiência própria, assim, porque era uma pessoa assim muito, assim, eu esquentava por pouca coisa, né, guardava pouca coisa, eu ficava com raiva, né, então aquilo ia tudo dentro de mim, então eu sentia assim o grande mal que me fazia, né, que me fazia assim causar mal-estar, até o meu físico assim abalava de tanto assim de sentimento, de raiva, né, de rancor, né, tudo, para tudo, não ter paciência com as coisas, né, que as coisas funcionassem do meu jeito, do jeito que eu queria, e quando isso não acontecia, já me revoltava, né, então eu passava assim, sentia que pesado, então depois que comecei a estudar e ver, assim, aí você para e começa a refletir, não, é assim, uma coisa que eu tenho que trabalhar comigo, não adianta eu perguntar, tem que me dar um remédio que tá assim, né, tá pesado, meu corpo tá doendo, tô com dor aqui, tô com dor ali, alguém me dá um remédio, né, vou no médico, não adianta, porque isso daí é um trabalho com a gente, e conforme a gente vem entendendo, é uma maneira assim, mais fácil de trabalhar. Mas é isso, né? Tem que ter o querer, tem que ter o empenho da gente. Se a gente não quiser, vai continuar sofrendo do mesmo jeito. E eu acho assim, interessante esse nosso estudo, assim, que faz a gente passar assim, a refletir nas coisas, a refletir o que acontece à nossa volta, né, no nosso dia a dia, as pessoas que nos cercam, né, as pessoas assim que a gente julga, entre aspas, pisar no nosso calo, tocar na nossa ferida. Mas é aquilo, hoje assim, eu consigo ver isso assim, que é ali que eu estou precisando de trabalhar, né? É isso aí que está me mostrando aonde que eu estou errada, aonde que estou agindo errado, aonde que eu vou ter que arrumar. Tá certo que a gente tenta, não é 100%, me cutucou, então vou trocar, já acertei, não é assim, não é fácil, a gente tem as nossas imperfeições e a gente vai. Mas pelo menos ter essa consciência, né, de que a pessoa está apontando os nossos defeitos, que ali está, eu já acho que já é assim, um primeiro passo, né, assim, para a nossa melhora. Né? A gente lembrar que a nossa missão aqui, a nossa missão entre aspas, é servir. Deus nos criou para servir. Porque através do gesto, né, dessas atitudes de servir ao outro, é que a gente vai trabalhar o sentimento de amor dentro da gente. E a partir do momento que a gente exercita bastante o sentimento de amor, não tem espaço para raiva, não tem espaço para ódio, não tem espaço. Quer dizer, você vai exercitando, tanto pessoa que trabalha muito voltado para o bem, servindo. Eu fui chamada para um baile essa semana e eu fui assim para tentar abrir as portas para minha filha, para a Rayane. Como ela tem problema de audição, eu assim, pensando, né, ela quer trabalhar e tudo, né, então ela foi trabalhar no final do ano e eu vi que deu certo, ela ficou muito feliz de ganhar o dinheirinho dela e tudo, né, então como ela tem a dificuldade auditiva, e eu falei, nossa, né, essa é uma oportunidade boa para mim estar indo e depois posso estar caminhando a minha filha, e fui. E foi bom, né, assim, tudo. E foi no dia, no segundo dia me chamou de novo, eu fui e falou assim, olha, a gente está precisando de 60 pessoas. De um dia para o outro, precisava de 60 pessoas. Eu falei, nossa,
amanhã eu vou trabalhar com 60 pessoas ali, aquele monte de gente. E eu não sei porque começou a me trazer uma ansiedade, uma angústia. É uma fábrica, é a fábrica da Suntory, lá em Missouri, cerveja, né? Não sei porque me deu aquele negócio, nem consegui dormir de noite direito assim, acordei 6 horas da manhã e enquanto eu estava indo, eu falei assim, Senhor, me proteja, né? Que nada de mal me aconteça, que as pessoas sejam, olha só, que as pessoas assim sejam boas, né? Que aconteça tudo bem, né? Que as pessoas da minha volta sejam tudo pessoas boas. Enquanto eu estava fazendo essa oração, parece que um anjinho protetor falou assim, nossa, que oração egoísta, logo de manhã, pedindo a proteção, pedindo que apareçam só pessoas boas. Qual que é o seu papel aqui, Jerônimo? Você lembra? Ai, é de servir. Senhor, que eu consiga servir no dia de hoje. Que eu consiga dar o melhor de mim no dia de hoje. Eu vou trabalhar com 60 pessoas diferentes, não conheço ninguém, mas que essas pessoas, no que eu puder ajudar, que eu possa ajudar. Enquanto eu fui fazendo essa oração, foi vindo, como que você vai servir? Se alguém pisar no teu carro, compreenda. Se alguém fizer alguma coisa que você não gosta, entenda, tenha paciência. Então, o servir, e aquilo ali foi, nossa, né? É o servir. E aí eu cheguei lá e falei, Senhor, hoje é o meu dia de servir. Então, não somente hoje, mas que todos os dias seja assim, mas eu nunca fiz essa oração dessa forma. Foi diferente. E fui, e cheguei lá. Primeira coisa que o responsável da Antônia perguntou, viu o carro que era grande e falou assim, você poderia me fazer um legal? E já vi, você está para servir. Sim, posso. Você poderia me ajudar a levar as pessoas que estão aqui para a fábrica fazendo um mucai? Aí, Diogo, pode entrar, leve. Chegou lá, trabalhando, o pessoal animado, o pessoal alegre, aí um vem, pergunta uma coisa, você vai auxiliando, e tudo que vai acontecendo, vem, você tá para servir, você tá para servir. E o dia inteiro eu fiquei ali para servir. Daí a pouco veio o chefe responsável e falou assim, Pirão, você poderia me tacar noção? Você poderia fazer um lugar? Sim, você poderia fazer isso? Posso? Estou para servir, então quer dizer, né? Servir. Quando foi terminado, trabalhando tudo, à noite, terminando tudo, chegou essa mesma pessoa veio para mim e falou, Takano-san, você poderia me fazer um outro negar? Sim, posso, estiver no que eu estou aqui para trabalhar, hein? Você poderia me ajudar a fazer o mucai das pessoas da fábrica até o estacionamento? Sim, posso. E assim foi feito. E engraçado que você sai falando que você vai servir. No que você puder ajudar e auxiliar, você ajuda. Então, quer dizer, quando foi me pedido essas coisas, já saiu tão natural a resposta, porque, tipo, se eu tô aqui para servir, não importa o que seja, não importa o que ele vai falar, desde que seja com respeito e que seja para ajudar as outras pessoas, lógico. Então, fui, fiz o mucai ali ajudando, e aí ontem eu falando com a minha filha, e explicando, contando tudo o que aconteceu, contando para a Rayane, né, que vai ser uma oportunidade, porque eu vi muitas mães com meninas de 16, 17 anos trabalhando, né, falei, nossa, daqui a pouco eu vejo trazendo a minha filha e depois ela se encaminha sozinha, né, e fiquei muito feliz com tudo isso. Eu falei, nossa, né, eu estava tão assim, ansiosa e deu tudo certo. E aí eu falei pra minha filha, olha aí que eu nem sei quanto que eu recebi na verdade, eu ainda nem abri o envelope. E lá é assim, terminou de trabalhar, ele já te paga. Já que você recebe na hora, terminou, né? E a minha filha falou assim, mãe, tá escrito aqui mais 1000. Aí eu falei assim, é? Então olha quanto que tem aí dentro pra mim. Aí que eu vi, eu acho que esse mais 1000 foi porque eu ajudei ele a fazer esse, né? Mas assim, você não faz com a intenção de receber nada, porque tipo, se tá pedindo uma negar e você pode, você já vai trabalhar, você pode estar levando essas pessoas, que vai, né? É um favor. Então quer dizer, às vezes você faz só na questão de servir, pensando em Deus, que você tá aqui, e as coisas vêm um pouco a mais, sendo que você nem pensa. Então quando a gente coloca na nossa mente, no nosso coração, que nós estamos aqui para servir, parece que as coisas começam a acontecer, sem você esperar. Então, quer dizer, teve algumas coisinhas? Teve, mas você está aqui para servir, então tenha paciência, tenha compreensão,
porque você está para servir, a pessoa está reclamando, porque aí a pessoa vai falar assim, porque o chefe, olha só o jeito que eu estou aqui, e aí de repente faz que ela descarrega tudo ali em você. E você fala, como que eu posso ajudar realmente? Essa linha aqui está complicada, não está conseguindo, eu tinha que ver a cola, se estava colando direitinho, e não estava, e aí você vai lá e tem que falar, eu não posso chamar a atenção de ninguém. E você tem que ir lá e falar assim, por favor, para a pessoa que está colando, não está colado direito, a caixa está lá embaixo, vai ter que tirar a caixa, vai ter que colar de novo. E aí você já vê que a pessoa que está lá na cola já está com a cara desse tamanho, tipo assim. E ainda vem uma outra chata para falar que não está colando direito. E eu, meu Deus do céu, eu tenho que falar porque o chefe pediu para olhar, mas o homem já está, ele vai me bater. O homem era desse tamanho. E ele olhava só assim pra minha cara, o olho que estava de máscara e todo, ele olhava assim, meu Deus, eu estou aqui para servir, eu só estou aqui para poder falar para ele fazer, né? Então você vê a situação, a apreensão das pessoas, e depois ele foi no carro junto comigo na volta. Eu falei, olha, desculpa, eu tenho que estar falando para você da caixa, né? Mas é que o chefe estava olhando lá, eu precisava. Não, tudo bem, não tem problema, é porque eu estava ansiosa, eu não estava conseguindo fazer aquela cola, e eu estava vendo aquele monte de caixa na minha frente, eu estava me sentindo pressionado. Nossa, já faz mais de um mês que eu estou sem trabalhar, esse serviço era importante para mim, porque eu ia receber esse dinheiro. Aí você vê, gente, você sabe, se a gente pudesse ter a oportunidade de escutar a história de cada um, porque até eu falei, nossa, ele tá muito, mas eu via assim, que ele tava meio nervoso mesmo, né? Mas assim, já pensou, se eu não tivesse colocado na minha mente isso, porque não é que a Teruma é compreensiva, não. Se eu não tivesse colocado que eu estava ali para servir, para entender, eu ia embora, que cara chato ainda, tinha que ficar lá, não faz as coisas direito. Né? E eu pensei um monte de coisa negativa a respeito dele. E ele vem contando, desabafando, eu falei, não, desculpa, né? Eu entendi, mas você sabe como que é trabalhar em conjunto, né? A gente precisa da compreensão um do outro. Então, aí o outro vai e conta, aí vai todo mundo dentro do carro contando a sua história, né? E no final você fala assim, nossa, que bom, no final deu tudo certo. E é assim. Então, às vezes a gente tem ouvidos para ouvir e olhos para enxergar, mas os olhos de Deus, entendendo que todo mundo, cada um tem as suas dificuldades. Se a pessoa está ali nervosa, às vezes você fala assim, gente, ela está com uma dificuldade, ela está ansiosa, ela quer dar o melhor dela, mas essa ansiedade de dar o melhor fazia com que ele se ficasse meio atrapalhado. Mas era a vontade dele, entende? Mas a gente julga. Não, cara, olha o olho dele, está filmando. Não era isso. Então a gente entender. Então vamos servir, buscar servir. Vai ter hora que, com certeza, a pessoa vai pisar no teu calo e não servir o que até agora? Servir de escravo? De capacho? Vamos supor. Estou servindo de quê? Não. Mas vamos ter esse entendimento. Porque é através disso que vai estar mudando dentro do nosso coração. São através dessas pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia que você vai crescendo. Que a gente tem a oportunidade de crescer. E é isso, gente. Então, são as histórias que o povo conta, que o povo vive e a gente só enxerga da maneira que a gente quer. Do tamanho que o nosso orgulho permite. Né? Então, a partir do momento que a gente começar a enxergar com os olhos de Deus, escutar com os ouvidos de Deus, isso daí vai mudar muita coisa. Vai começar a filtrar muita coisa. E a gente vai começar a dar mais vazão ao amor, à caridade. Aí não tem espaço para essas outras coisas. Fácil é? Não é. Falar aqui é muito fácil, mas ir lá e você vivenciar é outra coisa. Mas se você nós já colocamos isso no nosso pensamento, já é um passo. Servir. Estamos aqui para servir a Deus. O nosso melhor que a gente consegue é capacitado agora. E aos pouquinhos você vai se melhorando e vai ficando cada vez mais capaz de fazer. Tá bom, gente? Obrigado. Desculpa alguma coisa que eu tenha dito. Mãe. Posso só falar lembrei de uma frase também que acho muito interessante, que fala sobre o perdão e fala sobre esse estado exatamente vibracional. Né? Fala do Natal, o espírito de Natal. Aqui no Japão não é tanto, né? Mas eu lembro que na metade dos
meus primeiros 25 anos de vida que eu passei no Brasil, eu lembro que passava o ano, mas chegava o Natal, a época de Natal, o espírito, o nosso estado mudava, né? A gente se abria, a gente era mais calmo, a gente abria mais as portas pro amor mesmo, né? A gente sentia mais leve. Era um negócio diferente, né? Incrível, né? Então, mas enfim, a frase fala assim que o perdão é o Natal comemorado em época diferente. Então, mais ou menos isso. Dá para ver qual o estado vibracional nosso, né? Para se permitir o perdão, a gente precisa estar envolto nessa vibração, nessa sintonia. Assim, uma forma fácil, né, da gente aprender tudo existe um porquê de ser, de alguma forma, né? Eu estava comentando um pouquinho com a Dilma sobre isso, porque é exatamente assim, às vezes, tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, de alguma forma, às vezes a gente busca uma resposta do porquê. Então a gente fala assim, sempre fazer o bem incondicionalmente, o amar incondicionalmente, ou seja, sem buscar nada em troca, né? E às vezes a prática do bem, a prática da caridade, assim, exemplificada e vivida por tantas outras pessoas que passaram e deixaram como exemplos esse legado a todos nós. A gente pode ver assim, Madres de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, e tantos outros missionários que hoje têm despontado pela terra, trazendo esses exemplos de boa forma a nos acordar pelos nossos atos. Mas, fala assim, mas será que eu tenho que sair dando comida para as pessoas? Será que eu tenho que sair distribuindo, né, roupa para todo mundo? Por quê, né? Será que dessa forma eu vou me tornar uma pessoa melhor? Na verdade, tudo compete à intenção do nosso coração. Conforme nós se doamos, conforme nós servimos de alguma forma. Mas todo ato do bem, todo ato de caridade que de alguma forma a gente pratica, de alguma forma, é um exercício da prática do amor. Nessa prática do amor, como se diz, a gente começa a experimentar um sentimento já não mais o nosso. No momento que a gente deixa a nossa casa, a gente deixa o nosso lar, a gente deixa o nosso conforto, e a gente passa então ali de alguma forma a estar com alguém, a escutar os seus problemas, a compartilhar das suas dores, em auxílio, seja da forma material, seja da forma espiritual, é uma prática de alguma forma a gente exercitar esse sentimento de amor. Então quer dizer que tudo isso de alguma forma vai nos ajudar lá na frente a remover aquelas mágoas mais difíceis. Hoje talvez a gente não tenha condições de perdoar alguém, mas com a prática do amor servindo, pode ser que amanhã nós encontremos essa oportunidade. Então, por isso que eles falam sempre que o trabalho é tão importante para todos nós. E às vezes o remédio não vai ser de imediato, mas a gente vai acumulando cada vez mais artifícios para que lá na frente a gente possa remover as pedras mais pesadas, as pedras mais difíceis. E quantas pessoas vivem uma vida inteira na caridade, vivem uma vida inteira servindo, né, auxiliando, se renunciando mesmo, para que lá na frente, de alguma forma, possam remover uma mágoa em relação ao família, em relação ao parente. E quantas pessoas são afastadas 20, 30, 40, 50 anos para reencontrar só lá na frente? Outras que não chegam nesse momento. De uma forma a resgatar exatamente a falta. Né? Então, a gente fala muito do perdão, então a gente dá um remédio também, que é a prática do amor, é um ato de caridade, que vai nos ajudar de alguma forma a remover essa mágoa lá de frente, a remover algo tão difícil, né? Porque com o sentimento de amor é mais fácil a gente perdoar. Porque falar eu perdoo, a gente sabe que não é bem mais ou menos assim, é necessário ter a moralidade, é necessário ter a vibração, é necessário sermos portadores desse sentimento, né, do amor, da compaixão. Então, sem a prática, é difícil a gente conseguir. É como a Kardec fala assim, espiritismo como se estuda espiritismo. Vamos falar de amor como se pratica o amor. Então, ao mesmo tempo, nós estamos falando também em relação ao perdão. Tá bom? Então, não vamos estender mais, mas fazer uma oração para a gente. De alguma forma a gente possa elevar os nossos pensamentos e a gente possa trazer também aos nossos pensamentos, os nossos familiares,
dos nossos entes queridos, aqueles irmãos desencarnados que estão ligados também aos nossos pensamentos, para que todos assim sejam visitados pela luz divina de nosso querido Pai, pelas bênçãos divinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, que vossa Santa Luz Divina possa assim apaziguar as feridas da alma e do Espírito, elucidando-nos em nossos deveres, auxiliando a todos nós na prática do bem, na prática da caridade, a serviço do bem, a serviço de todos os nossos irmãos, a serviço de nós mesmos, na superação de nossas faltas, nas libertações de nossas incredulidades. Permita-nos assim o auxílio amado dos nossos irmãos benfeitores, de toda a equipe espiritual, a elucidar-nos nas decisões voltadas ao bem e à fraternidade, concedendo a todos nós o discernimento na compreensão do teu amor e da tua vontade. Fazei de mim hoje sempre um instrumento da vossa luz divina, um instrumento da vossa vontade, com a graça de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também os que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.